Olá, seja muito bem-vindo ao Encontro Marcado. Como é que foi sua semana? Muito estudo? Muito trabalho? Aquela correria? Calma, chegou o momento da gente descansar nesse dia santo, sagrado, separado não só para o descanso, mas para a adoração ao nome de Deus. Você sabe qual foi uma das maiores, se não a maior invenção feita por um brasileiro? Tente voltar um pouco no passado e adivinhar essa resposta. A Jenny foi até Petrópolis, no Rio de Janeiro, para revelar para você qual foi essa invenção e o responsável para que isso acontecesse. Oi Guilherme, oi para você que está nos assistindo de casa. Hoje nós estamos aqui em Petrópolis, no Rio de Janeiro, na Casa de Santos Dumont. É um lugar que se tornou um museu para relembrar essa história, essa pessoa que representa muito pra gente hoje, né? Com certeza. E nós estamos conversando aqui com a Andréia Almeida. Tudo bem, Andréia? Tudo bem. Bom, ela que é aqui animadora cultural desse museu e também me confessou que é muito apaixonada por essa história, né? Sim, toda a história. Eu sempre gostei muito de história, mas a história dele é realmente muito especial, apaixonante. Tá certo, Andréia, conta pra mim em que período da vida Santos Dumont usou essa casa aqui, porque a gente sabe também que ele morou muito tempo na França. Sim, aos 18 anos ele foi para Paris estudar e acabou ficando, porque lá ele foi encontrando os recursos que ele precisava para fazer as experiências aéreas dele. Paris era a capital cultural, industrial do mundo, então lá ele encontrou tudo que ele precisava, mas ele nunca perdeu o vínculo com o Brasil. Ele é muito apaixonado pelo Brasil e também tinha os irmãos, os sobrinhos, então ele sempre voltava para visitar os parentes e sempre ficava na casa de um irmão, que é lá no Flamengo, no Rio de Janeiro, e como naquela época todas as pessoas mais influentes, quando chegava o verão, subiam para Petrópolis. E ele, como era uma pessoa muito influente, muito bem relacionada também, tinha o costume de vir para cá e ficar hospedado num hotel aqui em frente, que hoje em dia é uma universidade. E lá, da janela do quarto do hotel, ele viu esse terreno, que era um terreno bem íntimo, e resolveu construir aqui um ninho de pássaros, como ele falou. Então ele fez a casa para passar seus verões em 1918 e depois, até 1932, ele veio para cá. Ficava de janeiro até março, abril, depois ele voltava para Paris. Nós, brasileiros, afirmamos realmente que ele foi o criador do avião. Mas os americanos possuem outra história, que são os irmãos Wright. Isso. Afinal, quem inventou realmente? Porque existe todo esse rumor que não foi ele. Ele provou em 1906, em 23 de outubro de 1906, que um avião, uma máquina mais pesada que o ar, era capaz de levantar por meios próprios e voar e aterrissar. Já depois que ele já estava ganhando esses prêmios todos, que era um prêmio também, a taça Arcadium, que daria 3.000 francos na época, quando os irmãos Wright ficaram sabendo, eles pleitearam esses prêmios dizendo que tinham voado 3 anos antes. Só que aí o Aeroclube da França e a Federação Aeronáutica Internacional falou que eles tinham que provar. Então, em 1908, eles foram até a França para mostrar o invento deles, e aí eles mostraram um avião que precisava ser catapultado do alto, precisava de um impulso externo, não era do avião. Então aí o Aeroclube da França os jornais no dia seguinte falaram que daquele jeito até uma locomotiva voava, né? Então o prêmio ficou pro Santos Dumont e a primazia também. Ele era uma pessoa importante na política? Como que era a vida dele? Então ele era uma pessoa muito solicitada assim, nos meios sociais. E na política ele nunca se envolveu muito. Ele se mantinha, ele só falava sobre o que ele conhecia. E ele gostava muito de falar sobre a aeronáutica, essas coisas, tanto que mesmo depois que ele parou de voar em 1910, ele era sempre solicitado em conferências, em coisas para falar, para divulgar a aeronáutica, que era o que ele queria. A grande intenção dele era que a aeronáutica virasse uma realidade, né? Sim. Como é hoje. Tá certo, André. É muito gostoso conversar com você, uma pessoa apaixonada por essa história, que pode nos passar um pouquinho dessa cultura. Muito obrigada. E agora, só para saber como funciona aqui o museu, ele é sempre muito visitado? Sim. A gente tem uma visitação intensa. Durante a semana, muitas escolas, finais de semana, muitos turistas, famílias. Então, a gente realmente, graças a Deus, somos o segundo ponto turístico mais visitado da cidade. Só perdemos para o Museu
Museu Imperial. Sim, tá certo. Muito obrigada. Nada. Foi um prazer. Obrigada. Guilherme, é com você aí no estúdio. Obrigado, Jenny. Momentos de alegria e frustração foram presentes no processo de criação do 14 Bis. Talvez a maior realização de Santos Dumont foi ver o avião nos ares, e a maior frustração depois da obra ser criada. Você já se sentiu frustrado? Muitos cristãos trabalham e se esforçam tanto para Deus, mas o resultado desse esforço às vezes não é aquilo que eles imaginavam. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre esse sentimento de frustração? Definitivamente, Santos Dumont é um herói nacional. Motivo de orgulho para todos nós brasileiros que vivemos nesse imenso território. Mas existe um detalhe da vida de Santos Dumont que poucos de nós conhecemos. Houve uma época em que ele acabou indo para as praias, para o litoral, lá no Guarujá, litoral paulista. E ele fez isso por recomendação médica. Quando ele estava na praia, de frente para o mar, de repente ele enxergou algo que mexeu com o seu coração. Ele viu aquilo que havia sido a obra de arte das suas mãos, o avião, fazendo um trabalho que jamais ele imaginou que faria. Isso aconteceu em 1932, quando os aviões de Getúlio estavam bombardeando o litoral paulista, o Porto de Santos. Vocês sabem que isso mexeu tanto com o nosso herói, mas mexeu tanto, que o levou a uma terrível depressão. Poucas pessoas sabem que essa depressão o levou ao suicídio. Será que você já experimentou uma decepção parecida com essa de Santos Dumont? De repente você deu tudo o que tinha, testemunhou, trabalhou por Jesus, pôs o seu coração, gastou tempo e o resultado não veio do jeito que você imaginava? Se você já passou por isso, eu gostaria que você tivesse a certeza que você não é o único. Na Bíblia nós temos uma quantidade enorme de pessoas que se dedicaram, doaram para fazer o melhor para Deus e parece que foram frustrados. Mas nós também temos relatos de pessoas que mesmo diante das decepções conseguiram dar a volta por cima e encararam as derrotas de uma maneira muito diferente. Quer ver só? Veja o que nós temos no livro de 2 Timóteo. Preste atenção. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Com certeza você sabe quem mencionou essas palavras. Foi Paulo, exatamente bem perto da sua morte. Ele havia feito tudo o que podia para que a mensagem pudesse alcançar todos os cantos por onde ele havia passado. Mas é impressionante como muitas pessoas recusaram. E nem tudo deu tão certo assim. Mas no final, quando ele estava já bem perto da morte, ele tinha certeza que havia feito o seu melhor. Se você parar para pensar, Moisés teoricamente havia sido derrotado, José teoricamente havia sido derrotado, Jó teoricamente seria derrotado, mas todos eles se tornaram vitoriosos porque estavam fazendo a coisa certa pelo motivo certo, adorando a Deus, testemunhando do seu amor. E sabe de uma coisa? No final, o que conta é exatamente a graça de Cristo. É isso que faz a diferença. Bom trabalho, não desista e continue firme cumprindo a sua missão. Pense nisso. Chegamos ao final de mais um encontro marcado. Que bom que passamos juntos esses momentos. E amanhã, vá à igreja com uma atitude e sentimento de gratidão, de simpatia, de alegria. Afinal, esse é o melhor dia da nossa semana. Um feliz sábado para você, sua família, e o nosso próximo encontro marcado acontece na semana que vem. Até lá, tchau!